olá você aí de casa, você que tá aí nessa excursão aí pro Pão de Açúcar, tá ouvindo aquela mulher falando lá longe o negócio que você não tá afim de escutar, e você tá só aqui, ó, no seu podcastinho. Seja muito bem-vindo ao No Cinecast, o podcast do Cinema Maracanã. Hoje a gente tem um convidado super especial, ele é ator, diretor e ex-aluno da casa, o que torna ele ainda mais especial no nosso coração. Alexandre Lino, galera! Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso Cinecast. Obrigado, Maria. É um prazer enorme estar aqui. Por essa razão mais que especial que você falou. Eu estou voltando a casa, né? É tudo no coração da gente. É o coração do cine. O Cinema Maracanã é um coração de mãe. Sempre cabe mais um. E sempre cabe um de volta, né? Ele voltando para casa. Depois de quanto tempo? Deixa isso pra lá. Isso aí não interessa. Não vamos fazer contas. Aqui o papo é sobre cinema, não é isso? Não é matemática. Logo o cinema, que é uma arte assim, imortal. Que idade? Idade não existe. Tempo jamais passa. Hitchcock, um menino. Tem menos idade que os Lumière, com certeza. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso No Cinecast. Obrigado. E vamos conversar, então, falando um pouco da sua trajetória. Como é que você chegou ao cinema? Como é que o cinema chegou até você? Você também é desde criança como eu, né? Falando uma claquete lá na mão. Como é que foi? Então, é curioso, assim, eu sou do interior de Pernambuco, do Agreste Pernambucano, uma cidade muito pequena, hoje com 70 mil habitantes, na minha época menos da metade dessa população, que chama-se Gravatá, no Agreste Pernambucano. Então, na minha cidade não havia teatro, então a minha experiência com o teatro, com as artes, era um pouco na escola, um pouco na igreja e tal, mas tinha uma presença regular do circo e um pequeno cinema na cidade. Olha aí o cinema. Sempre pequeno presente. cinema que passava filmes exclusivamente dos Trapalhões, ponto. Não tinha outra coisa a assistir. E era muito bacana, óbvio. Imagina, uma criança tem de presente um circo e um cinema com o filme dos Trapalhões. Então, assisti muitos filmes dos Trapalhões e fiquei encantado, né? Então, o universo do circo e do cinema me fascinaram completamente. E descobrindo o teatro na escola, na igreja. Então foi um pacote, assim. Eu fui uma criança que se encantou muito com a arte desde muito cedo, né? Então eu queria mais, eu queria descobrir mais. Então havia a curiosidade. Então o cinema começa na minha vida por aí e vai me perseguindo, e até hoje é a das artes que eu mais tenho fascínio. Que bacana, cara. Agora, o meu produtor aqui tá puxando meu cabelo. Ele tá dizendo que a gente não fez a nossa audiodescrição. A gente agora tem um projeto de acessibilidade para poder fazer com que todas as pessoas que nos escutam sejam capazes de nos decifrar, né? A gente se descreve para todo mundo poder saber como é que a gente se parece. Então, mais uma vez, eu sou a Maria Rosa. Hoje eu tô de cabelo preso, repartido no meio, eu tô usando uma blusa branca, ela tem coraçõezinhos pretos, um blazer listrado, meio creme e uma calça cinza de linho. Eu sou branca, porém eu tenho feições e traços negroides. Meu nariz é mais largo, a minha boca também, e eu tenho os olhos puxadinhos de indiazinha. Você, Alexandre? Eu sou Alexandre Lino, eu sou um homem de 49 anos, tenho cabelo um pouco grisalho já, sou pardo, uso óculos nesse momento com a armação azul, estou com um casaco vinho e uma camisa por dentro azul, uma calça igualmente azul. E como sempre, eu sempre esqueço que eu estou usando óculos porque eu sou cega, mas às vezes eu não me lembro. Voltando para o nosso assunto, como a gente sabe que o fato de você ser migrante, outra curiosidade também, que a gente descobriu fazendo essa pesquisa, é que imigrante é quando a galera está vindo para o país e emigrante é quando a galera está saindo do país, mas você sabia que só migrante é quando as pessoas transitam entre o próprio país? Tá aí, você que não sabia, agora você está sabendo. Você sempre carrega essa questão da migração junto com a sua arte, com o que você leva até para o teatro, né? O Porteiro é uma grande prova disso. Como é que isso chega até você como um principal divisor de águas, né? Tipo, fazer com que isso seja presente. Muito boa explicação que você deu em relação a essa questão do imigrante e do migrante. No Brasil, nós temos um grande fluxo migratório, né? Especialmente do Nordeste para o Sudeste, né? Sim. Isso é o nosso maior movimento. E eu sou filho desse movimento. Eu sou um migrante nordestino que sou radicado no Rio de Janeiro há 30 anos. E esse movimento carrega comigo a expectativa, os sonhos, a característica particular do nordestino, muito humor, muita leveza também, muita alegria de viver, muito entusiasmo, mas, sobretudo, a esperança de dias melhores, né? Então, assim, isso é uma coisa que permeia o nosso movimento.
E isso se correlaciona muito com a ideia dos porteiros, né? Eu digo sempre, o que eu carrego na minha bagagem quando eu venho para o Rio de Janeiro são as mesmas coisas que estavam nas bagagens dos porteiros, das domésticas, de tantos que vieram para cá. Porque a presença desses empregados domésticos no Sudeste, ela é majoritariamente ocupada por nordestinos, né? Ou seja, Sim. a grande maioria dos nossos porteiros são nordestinos, a grande maioria das nossas empregadas domésticas são nordestinas. E quando eu venho para cá e eu tenho esse objetivo muito claro, que era fazer teatro, que era fazer cinema, que era estudar, a minha formação ela se dá aqui no Rio de Janeiro, porque eu saio muito jovem, né? Eu completo a minha maioridade, faço 18 anos e migro para cá. Então, toda a minha formação de graduação, pós-graduação, mestrado, tudo é realizado aqui no Rio de Janeiro. Então, quando eu chego aqui, além desse objetivo muito claro, que era fazer arte, eu tinha um compromisso muito claro, né, com as minhas raízes, com as minhas origens e no que significa essa ideia de imigração, né? Que potência que é isso, né? É evidente, os nordestinos são o braço construtor dessas grandes metrópoles, né? Com Rio de certeza. Janeiro, São Paulo, Brasília, acabei de chegar de Brasília, né? A presença nordestina também é muito expressiva lá. Então eu me reconheço nessas pessoas, né? Porque eu vim para cá com esse mesmo intuito, não só de criar uma carreira, mas também eu venho colaborar, né? Ou seja, naturalmente você está colaborando com a cultura local, com a sociedade, com a economia, né? Você está gerando aquilo outro. Então, fazer arte para mim tinha um significado de realização pessoal, mas também de falar das minhas raízes, de falar do meu povo, de falar do Nordeste. Então, em 2012, eu faço essa primeira incursão. Aliás, desde que eu começo a minha carreira, foi muito natural também. Meu primeiro espetáculo profissional foi Patativa do Assaré, que é o nosso poeta cearense. Depois eu faço Mar Morto, do Jorge Amado. Depois eu faço Jacques do Pandeiro. Então, houve um chamamento natural e automaticamente uma vocação e um desejo meu de fazer trabalhos assim. Mas eu queria um pouco de mais discurso, de mais de intensidade nessas falas. E aí, em 2012, Domésticas, que virou filme do Fernando Meirelles, né, um filme maravilhoso do Meirelles, na verdade é uma peça que a Renata Mello fez em São Paulo e que ela coletou depois depoimentos reais de empregadas domésticas. Levamos isso à cena, eu, Cacau Protásio e mais 3 atores, e foi um sucesso. E a gente foi da forma mais simples. Nós entrávamos em cena e confessionávamos aquelas histórias reais de empregadas domésticas. Eu sou fascinado por documentários. E aqui, na Estácio, eu me formo, né, estudo, e o meu TCC, meu trabalho final, meu filme final, Lady Christine, é um documentário. Então, eu tenho esse compromisso com o real, né? Eu gosto desse diálogo, né, dessa transposição de uma verdade que a gente não sabe exatamente em que nível ela está, mas nos interessa aquele recorte. Com certeza, né? Sim. Me interessa aquela história. Então, Domésticos estreia em 2012, é um grande sucesso nessa perspectiva documental de falar desse movimento migratório dessas mulheres, né, que ocupam esses lugares de empregadas domésticas no eixo Rio-São Paulo. Depois eu falei, eu quero um pouco mais, eu quero um outro trabalho que fale, inclusive, da minha própria história de imigrante. E aí eu juntei um espetáculo chamado Nordestinos, em 2015, que era eu, mais 3 atores igualmente nordestinos, com um diretor nordestino. Eu criei um staff completamente nordestino para falar do Nordeste. E foi um outro grande sucesso. A minha história de vida estava lá, a história dos meus colegas estava lá. Então, isso tem uma potência muito política, né? Muito revolucionária, de pertencimento, não só daquelas pessoas que estão no palco, mas das pessoas que nos contaram suas histórias, das pessoas que estavam ali assistindo, porque muitos nordestinos iam assistir aquele trabalho, né? Para entender exatamente esse lugar, para discutir conosco, para ser feliz, porque esses espetáculos tinham características. Eram sérios no seu compromisso, mas muito alegres, muito leves também, como o Nordeste é. Sim. Bom, e aí depois que eu fiz esses 2 trabalhos, eu falei, eu preciso concluir isso, ou pelo menos fechar esse ciclo com mais um trabalho, o que eu chamo de trilogia nordestina. E aí me vem o Porteiro. Falei, cara, não tem outra pessoa mais interessante para falar do Nordeste, para falar desse movimento migratório, para falar dessa característica do povo brasileiro de superação, né, de resiliência e tal, de que o Porteiro. O Porteiro é um cara que tem uma visão macro, né, de vida, de sociedade, de ser humano, de pessoa. E aí veio o Porteiro, fiz esse trabalho de campo com o Paulo Fontinelli, meu diretor e roteirista, de entrevistar os porteiros, de conversar com eles me abrem suas histórias, e aí vão 6 anos de mais uma peça
fechando uma trilogia de muito sucesso. Então, reitera esse meu compromisso, mas, sobretudo, um aspecto que para mim é fundamental na minha arte, brasilidade. Com certeza. Tá aí, galera. Você que é migrante, que é filho de imigrantes, não desista dos seus sonhos, não desista de botar a sua própria voz, a sua própria história no que você quer trazer para frente, para o público que quer demonstrar para todo mundo. E nisso vai virar filme, né? Vai virar filme. E como é que é para você fazer durante 6 anos aquele mesmo personagem no teatro e agora ver ele ir para as telonas? Tem uma característica da peça O Porteiro que é sensacional. É a peça que eu mais rompo a quarta parede, né? Que eu mais interajo com a plateia. A peça é uma reunião de condomínio onde o síndico não aparece. Quem vai tomar conta disso? O porteiro. Né? Ou seja, é sempre o porteiro, né? Ou seja, deu problema, chama o porteiro que ele vem, né? Sim. Então o porteiro vai presidir uma reunião de condomínio, só que ele nunca fez isso, é a primeira vez. Então tem ali um certo embaralho, né? Tem uma certa confusão para tocar aquela questão toda, mas pautado, como sempre, resolver problemas do condomínio. Sim. Quem são os condôminos, por sua vez? A plateia. Que então, bacana. assim, tipo, a peça O Porteiro, ela tem a sua dramaturgia, que ela é a partir das histórias reais do porteiro, Sim. dos porteiros, mas ela tem uma complementação, ela se amplia com uma dramaturgia que é construída com os espectadores. 10 pessoas da plateia viram moradores, né? Ou seja, Dona Juliana, Dona Alzira do 307, Dona Rosa do 505, Seu Valdemar do 802. Então eu vou pegando essas pessoas na plateia, isso vira uma catarse, na verdade. É uma brincadeira, assim. Então, nós brincamos de fazer teatro juntos. É como se eu olhasse para você e dissesse, Dona Maria, não, só a Dona Juliana do 302, não é isso, Dona Juliana? Ó, a Dona Alzira do 307 tá reclamando do probleminha que tá saindo da sua casa, entendeu, Dona Juliana? Que história é essa, Dona Juliana? Vamos resolver isso agora? Então, isso acontece ali, naquele instante, né? Então, se o teatro já tem esse caráter efêmero por natureza, você imagina uma peça onde a dramaturgia ela se completa com a participação do público. É uma loucura. Acabei de fazer em Brasília, onde eu já tinha feito com muito sucesso, e toda vez, para mim, é uma expectativa muito grande. Falei, o que é que vai ser hoje? Quais são essas 10 pessoas que eu vou escolher aleatoriamente? Você só chega assim, olha assim, você, e a pessoa sobe no palco? A gente, por exemplo, se eu olhasse para você, como eu falei para você agora, se eu olhasse para você, Maria, certamente me serviria muito bem como a Juliana. A gente já vai desenvolvendo aí essa sensibilidade para saber quem funciona mais, né? Entendi. Então, depois de muitos anos, aí é quase tiro certo. Então, é uma diversão muito grande e eu acredito que o teatro ele precisava desse lugar, sabe, de resgatar, né, a ideia do público atuante, do público atuando junto, né, construindo junto, porque nós tivemos, é muito interessante a perspectiva do teatro tradicional, daquele teatro contemplativo, né, onde o ator lá quase com uma espécie de Deus, né, e você contempla, ele agradece e vai embora. Mas chega um momento que o espectador diz, peraí, é só isso, né? Ou seja, quando você diz para ele, não, você é peça fundamental, você, na verdade, é a peça que sem ela não existe mais nada. É o contrário, né? Eu conversei isso há pouco em Brasília. Não somos nós que, se nos ausentarmos, não existe o teatro. Claro que também acontece isso, né? Mas é sem o público, sobretudo, que não existe teatro, que não existe cinema, que não existe nada. Eu acho que a pandemia é a maior prova disso, né? Se não tem público, não tem ninguém para ir, não tem ninguém para assistir, né? Não tem ninguém para estar lá para ser assistido. Mas agora eu vou pescar um negocinho que você falou aí, que, tipo, quase sempre, 6 anos fazendo assim mesmo, o Walt Disney, não é mesmo? Walt Disney. Qual foi um momento, assim, que não deu muito certo? Olha, eu posso te dizer que essa peça me surpreende a cada dia. Primeiro que ela é um convite ao espectador a participar, a brincar comigo, né? Então, o que poderia não dar certo é se alguém recusasse o convite. Isso nunca aconteceu em 6 anos. Em 6 anos, isso nunca aconteceu. Não teve nenhum momento que alguém talvez tenha aceitado subir no palco e aí começou a, tipo, ser... Mas, né? Não, elas não sobem no palco, elas ficam na plateia mesmo. Eu desço do palco, e muito, inclusive. Muitas vezes. Então, as pessoas ficam no palco. O máximo que aconteceu é quando eu atirei para uma pessoa muito tímida
e ela se retraiu um pouco, e na mesma, por exemplo, como se eu tirasse para você, eu falei, Dona Maria, a senhora agora Dona Juliana 302, tá certo, Dona Juliana? Qual o problema que a senhora está sendo? E a pessoa se retraiu muito, eu digo, a senhora não quer falar não, né? Então, Dona Juliana do 302, pronto, agora, olha ela aí, ó, toda animada, eu que me confundi, não é a senhora Maria, Juliana é a outra. Acabou. Isso foi o máximo que aconteceu, foi me deparar com uma pessoa que estava muito retraída, e eu achei que ela poderia vir, aí não veio, e aí você vai para do lado imediatamente, você respeita isso, né, como se dissesse obrigado, e fui para a próxima. Entendi. E como é que é traduzir isso para o cinema? Então, aí é uma tarefa, né? Com certeza. Aí é uma tarefa, porque a primeira coisa que o Paulo Fontinelli é o diretor e o autor da peça, né? E também é o diretor e roteirista. O Paulo é um cineasta que também faz teatro, um grande amigo, também foi professor daqui da instituição, né? Ou seja, eu tive o privilégio de encontrá-lo desde esse período, na época que ele dava aulas. Então, quando a gente decide, pelo sucesso que a peça tinha feito, né, nos primeiros já 3 anos, a gente falou, opa, isso aqui dá filme, isso aqui tem material para mais, né? Ou seja, é quando uma personagem ela extrapola os limites daquele dispositivo, sabe? Sim. Eu tenho um exemplo ótimo. O Antônio Abujanra foi meu mestre, né? E o Abujanra, as pessoas associam muito ele ao Ravengard, do Que Rei Sou Eu, né? Sim. Às vezes não lembra quem é o Abujanra, mas se você falar o Ravengard, do Que Rei Sou Eu, todo mundo lembra, né? Sim. Até quem é muito jovem já viu em alguma reprise e tal. É isso que eu falo, é quando o personagem sai, né? Ele vai além dos limites daquele dispositivo. Aconteceu isso com o Walt Disney, né? O Walt Disney foi tomando um corpo, foi se caracterizando, que ele foi para além da peça, né? Ou seja, ele vive quase como se fosse um porteiro real, né? Que é super reconhecido pelos próprios porteiros, que olham, pô, cara, você já foi porteiro? Isso é uma pergunta muito recorrente na minha vida, por conta desse compromisso com o real, né? Esse compromisso com as histórias das pessoas, sobretudo. E aí, mas quando a gente vai fazer o filme, o Paulo primeiro falou, cara, primeira coisa, o filme não dá para resolver só na reunião de condomínio, ponto. É muito pouco, né? É muito pouco para a narrativa. É claro que pode, tudo pode, né? Há filmes belíssimos, como por exemplo, um dos filmes que eu mais gosto é o do François Truffaut, que é La Peau Douce, né? Que chama-se Um Só Pecado no Brasil. É um filme lindo, se passa quase todo dentro do apartamento do Truffaut, né? O Truffaut tinha essa coisa de condensar muito e tal. E acho que até no Brasil, até por diversas limitações, não tem falta de filmes que são mais contidos também, né? Para fazer tudo dentro de um apartamento ou de uma casa só que seja. Não é tão estranho assim, eu acho, para a nossa dramaturgia, mas o porteiro, eu acho que ele dentro de um prédio, né? Exato. Tem muito mais. Eu acho que também era muito isso, é ampliar. E aí o Paulo amplia isso, né? E coloca o Walt Disney inicialmente numa situação embaraçosa, por isso essa fotozinha dele aqui com meio que tá preso e tal. Vou mostrar aqui pra galera. Tá vendo, galera? Tá vendo aqui? Aqui, ó. E aí nós temos essa situação embaraçosa, uma situação que comprometeram o Walt Disney. O Walt Disney vai para a delegacia, nosso delegado Paulinho Gogó, maravilhoso, o genial Maurício Manfrini, sensacional. Vai tomando um interrogatório do Walt Disney. A partir disso, deflagra tudo. Então, ele vai contando e você vai tendo exatamente o que aconteceu nesse dia. E aí é muito bacana, porque onde eu estou fazendo a peça agora, eu exibo o trailer. E qual é o barato da galera? A galera que participou, sobretudo, e até o público que estava vendo os outros colegas, as outras pessoas participando como personagem, quando eu exibo o trailer, as pessoas se veem lá, né? Tipo, caramba, a Dona Alzira 307, que é a senhora maconheira do prédio, é a Sueli Franco que faz. Então o espectador que acabou de brincar comigo fala, caramba, ela sou eu, ela tá fazendo o que eu acabei de fazer. Isso é muito maneiro. Com certeza. Só que isso não acontece só na reunião de condomínio, acontece no dia a dia do prédio. Então, o Walt Disney tem o trabalho dele na portaria e atender todas as questões dos moradores, né? E falar da sua própria história. Então, é mais amplo a discussão lá, tipo, né? Porque personifica esses moradores e esses moradores passam também a ter as suas histórias. Né? Ou seja, que ali na peça é só um recorte da situação. Né? No filme, não. Os moradores passam a ter as suas histórias. Então, a Aline Riscado vira personagem, Andréa Veiga, Rosane Goffman, enfim, uma galera sensacional. E Cacau Protásio, que faz a zeladora Rosivalda comigo, que é minha amiga, minha
minha filhada, que fez doméstica junto comigo, a gente se reencontra agora no Porteiro e é Que uma legal, felicidade. cara. Que bacana. Então tá aí, quando é que estreia? 31 de agosto em todos os cinemas do Brasil. 31 de agosto em todos os cinemas do Brasil. 31 de agosto. E você não sai daí que no final a gente tem uma surpresa pra você, que a gente vai colocar o trailer aí pra todo mundo assistir. No final, quando a gente acabou de a nossa conversa aqui, a gente vai deixar o trailer aí pra galera assistir a partir do dia 31 de agosto. Eu queria saber mais do porquê o teatro. Porque você fez cinema, né? Então, geralmente, a trajetória natural seria se manter ali pelo audiovisual tradicional, né? Curtas, séries, cinema. Então, onde é que você se encontra no teatro? Eu sou um apaixonado por teatro, completamente apaixonado. Como eu te falei, é curioso, né? A cidade onde eu nasci, onde eu descubro a arte, ela não tinha um teatro. Eu levei muitos anos para entrar no teatro pela primeira vez na vida. Tudo que eu descobri de teatro foi experimental, foi brincando na escola, brincando na igreja. Então, é curioso essa paixão avassaladora de alguém que nem conhecia o espaço físico, né? Eu vim conhecer o espaço físico muito mais tarde. Mas o teatro tem um magnetismo. Eu estive em Brasília há pouco, agora fazendo o Porteiro, é a segunda vez que eu vou a Brasília, e é tão bonita essa ideia da troca. É como o que nós estamos fazendo aqui, né? Depois o espectador vai ter uma ideia do que foi esse encontro, mas só nós vamos saber o que precedeu esse encontro, como ele se estabeleceu aqui. Sim. Entre o ação e o corta e edição aconteceu muita coisa que só nós vamos saber. Sim. Isso é o que está mais próximo do teatro. Uhum. Né? O resto é audiovisual. Uhum. Né? Então, gravado. Assim, exatamente, editado e manipulado. Né? Então, a experiência teatral é algo único, é algo absoluto. E no pós-pandemia isso toma uma força tão grande. As pessoas vão com tanta vontade daquele reencontro, de restabelecer aquele contato, sabe? De conversar ali com a gente. E é muito bacana. Por exemplo, esse exemplo que eu dei agora há pouco. Eu estou no teatro, acabei de fazer a peça, eu estabeleci que aquela pessoa ali ia ser a Dona Rosa, a Dona Alzira do 307, que é a maconheira. Maravilha. Olha que coisa extraordinária. Depois eu mostro um trailer de um filme que vai ser exibido e ela vê, é a Sueli Franco que faz essa personagem, ela sou eu. E isso, ela está conversando comigo ali, naquele momento. Sim. Não é um depois que ela vai me mandar uma mensagem, um WhatsApp, nada, é tudo na hora. Né? Ou seja, é tudo no instante. Isso é extraordinário, isso é algo que só o teatro promove e é algo que eu não tenho mínima possibilidade de viver sem. Com certeza. Eu acho que o teatro, ele, infelizmente, eu acho que com o advento do streaming, né? Não só do streaming, mas eu acho que do cinema, de forma geral, as pessoas também, por uma limitação de escolha, né? Ou você escolhe para um ou escolhe o outro. Não tem muito o que escolher. As pessoas acabaram, com o tempo, passaram a escolher muito o cinema, né? E foram deixando o teatro para trás, sem se lembrar que eu acho que a origem das grandes artes é o teatro, né? Antigamente, até a premiação do Oscar, grandes atores, até a década de 60, 70, deixavam até de aparecer nas premiações do Oscar porque estavam com o teatro em cartaz, porque estavam com peças. Eles não iam na premiação para deixar meu público esperando, vai deixar meu público sem mim, vai aceitar prêmio? Não vou. E as pessoas se esquecem da grande arte. Pô, no teatro não tem take 2, não, corta, vamos de novo. É ali na hora e o ator tem que se manter presente, todo mundo, né? Todo aquele corpo de técnicos e direção, tudo tem que estar muito bem ensaiado e se não tiver, tem que, né, rodar a baiana e fazer, tipo assim, não deixar o espectador perceber que aquilo ali pode ter sido um erro, um improviso, até porque se for, ele vai ter que assistir a peça de novo para saber que foi, né? Para saber que tem alguma coisa diferente ali. E eu acho que é uma coisa que a gente, como você bem falou, depois da pandemia, a gente voltou a apreciar, né? Até por ser uma arte mais coletiva. Eu acho que porque o teatro tem aquela grande luz acesa, diferente do cinema, que é todo mundo no escuro, quietinho, o teatro permite mais a risada, né? Permite mais essa interação do ator que está lá em cima. E é essa experiência coletiva que traz todo mundo de volta, que dá aquela sensação de sociedade. Caraca, pessoas risadas, sabe? Estamos de volta.
Como é que foi para você depois da pandemia? Obviamente, 6 anos, ele estava em cartaz antes e depois da pandemia também se manteve. Como é que foi esse período de pandemia, antes da pandemia, de pandemia e depois da pandemia? O que você percebe no público? Como é que foi esse período pro teatro de forma geral? Para o teatro foi muito difícil, né? Porque é isso, o teatro é uma arte da presença, né? Então, sem a presença não há como fazer, né? Eu posso ter só eu e um banquinho, mas eu tenho que ter um espectador para acontecer, né? Senão é só ensaio, não é peça, não é espetáculo, né? Sim. E nós não tínhamos aquele espectador, né? Ele estava em casa, trancado, como nós estávamos também. Então, foi uma atividade que sofreu demais, foi devastador para o teatro, né? Nós tivemos que tentar, algum sentido, ressignificar, fazer experimentos para que acontecesse. Aí, o audiovisual é nosso grande aliado, mais uma vez, né? Porque a gente começa a fazer teatro para a câmera, né? A gente começa a fazer teatro, experimentos, né? Houve uma discussão seríssima. Isso é teatro? Isso não é teatro? Não importa. O que importa é o ato de resistir, né? De Sim. continuar ali fazendo. E o público, de uma certa maneira, comprou essa ideia. Pelo menos no início, houve uma adesão do público. Opa, que bacana que esses caras não pararam, né? Não jogaram a toalha. Eles estão querendo fazer alguma Sim. coisa, né? O Sátiros, em São Paulo, que é um grupo muito consolidado, acabou fazendo experimentos que repercutiu Brasil afora, não só Brasil afora, foi exatamente Brasil afora, foi para outros países, sabe assim, eles foram premiados na Europa, no Canadá, exatamente pela qualidade do que eles experimentaram, pela intensidade. Então assim, a gente conseguiu inclusive descobrir uma outra possibilidade, né, de fazer o teatro com esse dispositivo. Que há quem questione, claro que é diferente, né? Porque se o teatro é a arte da presença, né, da coletividade, a arte do encontro, claro que aqui a gente já cria um outro campo, um outro tipo de linguagem, né? Mas é interessante que a gente não conseguiu dizer, não, a nossa atividade ela deixa de acontecer ou ela para nesse momento. Não, a gente falou, nós vamos continuar interagindo. E foi bonito, não é o que mais nos fascina mesmo, porque a gente está tirando aí a essência da atividade. Mas eu, por exemplo, eu tive um encontro com o Walt Disney, com o porteiro, com um universo que eu não tinha, que foi o corporativo. Sim. A peça já tinha aí, eu acho que nós temos 2017, pandemia 2020, né? Sim. Então já tinha 3 anos de peça, a peça já estava muito estabelecida. Sim. Né? Por exemplo, eu paro de fazer com agenda. Eu tinha uma agenda grande para cumprir com o porteiro e deixei de fazer. E aí o universo corporativo começou a me convidar para interagir com funcionários. E funcionários, pessoas que não tinham conseguido para trabalhar, professores. Foi uma classe que me convidou muito. A Associação de Professores falou, Lino, nós estamos com os professores exauridos, né, porque eles estão trabalhando nesse mecanismo também de dar aulas de forma online, e muitos deles não têm muita habilidade com isso, então gerou um estresse, não só pela questão da pandemia, mas também por essa nova forma que não é de fácil diálogo para todos eles. E aí me convidaram para fazer uma experiência que era fazer, olha, você faz o Walt Disney numa interação com eles por 1 hora, mais ou menos. Eu falei, vamos lá, vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos lá. E aí eu acho que quando eles avisaram para os professores, alguns deles ficaram na dúvida que ia ser, se ia ser uma coisa mais institucional, sei lá, né? Ficaram receosos. Claro. E aí, sei lá, tinha a ideia era atender 100 pessoas numa intranet, no sistema próprio deles. E aí entraram 50 pessoas. E eu comecei a improvisar, como o Walt Disney, a brincar, etc, etc, etc e tal. Isso começou a se multiplicar. Eles começaram a passar mensagens para os outros, avisando, cara, é muito maneiro isso aqui tá divertido. Nessa tortura toda, a gente tá rindo aqui, gente, a gente tá rindo. Eu acho que era o que a gente mais queria na pandemia, né? Com certeza. Era rir, né? Porque Com não tava certeza. difícil rir na pandemia, né? Tava bem difícil, né? E aí os professores começaram a falar uns com os outros. Bom, 50 pessoas, a estimativa era de 100, virou mais de 200 pessoas na plataforma. Uau. Ao ponto que eu tinha contratualmente 1 hora para fazer essa intervenção. Me pediram, Lino, você faz mais 1 hora? Eu falei, gente, improvisar 2 horas é puxado, entendeu? Tipo, eu digo, mas vamos lá, vamos tentar. Foram 2 horas de improviso e isso acabou se repetindo. Eu fiz muitas experiências assim, umas abertas ao público pelas minhas redes sociais. Enfim, então foi uma redescoberta
do Walt Disney. Foi quando eu entendi que o Walt Disney, ele tinha saído, ele tinha saído da peça e tinha ganhado vida própria, sabe? Eu falei, eita, e aí vamos embora, vamos brincar. Então, eu trabalhei um bocado na pandemia também. Fiz novela, enfim, eu fui uma das pessoas muito sortudas nesse sentido, meio aquele caos todo, eu estava contratado, estava fazendo novela, trabalhei muito com o Walt Disney, então consegui trabalhar, consegui ter uma certa tranquilidade nesse campo profissional, Sim. que me permitiu, inclusive, colaborar com outras pessoas, amigas, que não tiveram a mesma sorte naquele momento. Que bacana, cara. É sempre importante, até porque a gente sempre fala que o cinema é uma arte coletiva, e é sempre importante, até nesses momentos, a gente ser capaz de levantar e de apoiar uns aos outros. E não só de teatro, não só de cinema, vive o nosso querido Alexandre Lino, que ele já deu até aqui um gostinho do assunto que eu ia comentar. Ele vive de novelas. Novelas, nosso entretenimento diário. Você agora tá no ar com Amor Perfeito. Como é que é a experiência de fazer uma novela das 6? É muito bacana, porque as novelas das 6, elas sempre são novelas que têm um período específico, né? Essa se passa nos anos 40, por Sim. exemplo, né? Eu adoro, né? Eu fiz alguns capítulos para essa novela, fazendo um advogado não muito honesto, não muito correto, Sim. o Péricles Lourenço, e aquele que deflagra toda uma situação ali na história. Eu adoro televisão, né? Eu acho televisão barato, né? Eu trabalhei muito com televisão e acho essa urgência da televisão um lugar muito interessante para o ator, né? Porque você não trabalha com o tempo que o teatro te promove, né? Que é um tempo de gestação, que é um tempo de elaboração, que é o tempo do ensaio, né? Até que a gente vá ao público. O cinema, por sua vez, se aproxima, dialoga um pouco mais com o teatro para alguns tipos de filmes, né, que você consegue, sim, ter um tempo de conceituação, ter um tempo de discussão coletiva, né, ter um tempo até de ensaios, né? Sim. Muitos filmes, às vezes, pedem isso, e é gostoso quando a gente tem, né, mesa, quando a gente tem discussão. A televisão não trabalha no caráter da urgência, né? Sim. É tipo, olha, tá chegando aí o texto agora à noite, amanhã de manhã às 7, gravando, tá? É o nosso gravando. Isso é muito bacana, né? Isso é muito interessante. E Amor Perfeito é uma novela muito bonita, muito bem executada, né? As novelas das 6 da Globo têm essa característica, né? Eu já fiz algumas, assim, eu fiz Órfãos da Terra também, que foi uma outra novela que eu gostava muito de ter feito, Além da Ilusão também, uma outra novela que se passava, acho que era anos 20 para 40. Eu gosto, assim, tenho uma certa afeição por esse horário, sabe? Sim, eu também gosto muito de novela das 6, porque eu sou noveleira, eu sou noveleira. Maravilha. Eu gosto de novela, ponto. Entendeu? Novela das 6, novela das 7, novela das 9, 11, o que tiver no streaming, eu tô assistindo. E eu acredito que talvez o teatro ajude um pouco nisso, né, da urgência, porque por mais que sejam mídias diferentes, eu acho que, assim como o teatro tem a coisa do improviso, a novela tem a coisa da rapidez, né? Então, acho que um acaba ajudando o outro, né? Porque eu não sou atriz, então agora eu estou entrando num campo meio assim, meio duvidoso. Eu vou falar aqui e você me corrige se estiver errada. Mas eu acredito que a coisa do improviso ajude com as falas para você gravar rápido, porque até se você não pegar exatamente as palavras certas de primeira, você já entende o contexto ali e é capaz de trabalhar em cima daquele texto. Eu estou falando besteira. Olha, o teatro permite o improviso entre aspas, né? Depende muito do espetáculo que você está fazendo. Sim. O meu, existe uma negociação. Eu tenho ali uma dramaturgia já pré-estabelecida que eu vou ter que cumprir. Eu tenho que começar o espetáculo dessa maneira e eu tenho que encerrar o espetáculo dessa maneira e com as falas decoradas. Sim. Eu tenho entre uma relação de improviso com o espectador, que aí, onde está a dificuldade e ao mesmo tempo o prazer ir para o improviso e voltar para esse texto e manter coerência, né? Ou seja, eu não sei o que é que a Maria vai me dizer, mas eu tenho que absorver o que a Maria está me dizendo e contextualizar na dramaturgia. Eu não posso simplesmente ficar uma coisa aleatória e achar que aquilo faz sentido para a peça, senão a gente não tem. Quando a gente for para a conclusão, a peça perdeu todo o sentido, né? Sim. Mas isso te dá uma sagacidade, né? Te dá ali um raciocínio muito, muito rápido, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom para a televisão, exatamente. Não que também a televisão permita essa ideia de improviso o tempo inteiro.
Pelo contrário, há autores e autores, Sim. né? Autores que permitem uma margem ali que você pegue o contexto e que os diretores permitem que você flua ali com algumas palavras diferentes, com né, que mude um pouco a estrutura, mas não o sentido, né? Claro. Há outros que não permitem. Por exemplo, Valci Carrasco é um autor extraordinário e não é um autor que goste muito que se modifique qualquer coisa no texto dele. Então, eu já fiz, acho que uns 2 trabalhos com novelas dele, e é muito curioso, quando a gente vai fazer a novela do Valci, todo mundo já sabe dessa característica dele. Olha, o Valci não gosta que mexa no texto dele em nada de preferência. Sim. Então, você vai ali, né, tipo, a moda Direitinho, antiga. vai Vamos ler o falar texto. palavra por palavra, porque faz sentido, claro. Né? Se elaborou, se está escrito, né? Por que tem que mudar? Não, acho que o ator tem que ter essa ferramenta, né? Até porque pode, numa cena que está aqui interessante, está fluindo o nosso papo, né? Ou seja, vamos dizer que isso aqui é uma cena e, porventura, eu esqueça de alguma palavra. Então, Maria, vamos seguir. Né? Vamos falar, vamos trazer uma informação que não interrompa esse fluxo. Né? Isso faz parte das ferramentas de trabalho do ator. Agora, você como ator, você acredita que houve algum tipo de... Voltando ao assunto que a gente começou sobre imigração, você acredita que houve algum tipo de preconceito, algum tipo de distanciamento para com você? Pelo seu sotaque, pela sua origem. Você agora, pelo menos, para mim, não parece, mas também 30 anos de casa, de Rio de Janeiro, a gente acaba saindo. Mas você acha que no início você ainda tinha muito esse sotaque, você sofreu esse tipo de preconceito? Porque a gente também recebeu aqui, há um tempo atrás, o Lamartine Ferreira, também nordestino, e ele falou muito sobre esse preconceito, até pelas feições não serem, né, o padrão de TV. Você também sente que passou por isso? Eu cheguei em 1993, né? Zero internet, tecnologia ali só para bilionários, né? Ou seja, então não era nosso caso. Então eu cheguei um garoto, 18 anos, né? Ainda muito ingênuo, ainda muito tímido, né? E com muito sotaque, evidentemente, né? Então tinha ali características que me definiam muito como nordestino, não que tenha mudado, né? Ou seja, você olha, eu sou um cara tipicamente pernambucano, inclusive, né? Sou um nordestino que dentro da ideia que você concebe, da pré-concepção do que seria o nordestino. Atenção para esse detalhe, né? Porque aí já está flertando um pouco com a ideia pré-concepção de preconceito, né? Ou seja, eu vou me aproximar da ideia de nordestino. Ora, a gente tem uma presença da imigração holandesa, da invasão holandesa em Olinda, e a gente tem filhos dessa invasão que predomina uma gente com características completamente diferentes da minha. E eles são igualmente pernambucanos. Oi. Então, né? Porque, você é pernambucano, você tem características, tem traços de pernambucano. Sim, tenho. Talvez o que se aproxime mais. Isso não me incomoda nem um pouco, pelo contrário. Isso me enobrece, mas é uma ideia reducionista do que seria um tipo pernambucano, né? Nós somos miscigenados, né? Sim, Por em própria todo natureza. o país inteiro, né? Você vê como você se descreveu. Sim. Simples assim, né? Então, assim, a gente querer dizer, não, porque o sulista é isso, ele é branco, tem olho claro, etc. Tal. Opa! Talvez você não tenha frequentado a periferia, talvez você não tenha conhecido outros lugares né, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, para entender essas diferenças, né? Mas isso é um outro assunto. Isso é um outro assunto. Eu cheguei em 1993, repleto de sotaque, aquele sotaque pernambucano maravilhoso, e vou para a escola de teatro. Quando eu chego na escola de teatro, a primeira coisa, eu lembro de um fato muito curioso. A professora, nós íamos experimentar uma obra do Nelson Rodrigues, e eu, com muito sotaque, ela me pergunta, você acha que você tem condições de fazer Nelson Rodrigues falando desse jeito? Ora. Caramba. Para quem não sabe, Nelson Rodrigues é um autor radicado no Rio de Janeiro, né? Migra para cá com sua família. Ele é pernambucano, inclusive, né? Tipo, o Nelson Rodrigues é pernambucano. E é isso. Houve esse momento onde o sotaque era uma questão, né? Então, os professores pediam que a gente fizesse aulas de prosódia para retirar, né, esses acentos, etc. e tal. Isso é um incômodo, evidentemente. Isso foi mudando
tempos depois, né? Com a chegada, por exemplo, o João Falcão, quando chega aqui, o Guel já estava aqui, o Guel Arraes, o João Falcão, quando chega, com quem eu trabalhei no Jackson do Pandeiro, o próprio João chega carregado de sotaque, né? Pernambucano maravilhoso, um artista extraordinário. O João chega no Rio com o espetáculo A Máquina, né? Que vem o Lázaro, que vem o Vladimir, que vem o Wagner Moura, né? Que vem o Gustavo Falcão, a Lívia Falcão, só Nordeste. Sim. E todo mundo ali. Pá! Meu sotaque é esse, meu amigo. Entendeu, rapaz? E a peça foi um fenômeno aqui no Rio. Virou filme e tudo mais, e esses meninos fizeram carreira, e é isso. E quando a televisão flertou com eles, outros canais, é com sotaque, meu amigo. É isso, essas pessoas elas falam dessa maneira. Sim. E a beleza delas está exatamente na forma que elas falam. Sim. É um conjunto que as caracteriza. Né? Eu não posso ser uma coisa que me define. Né? Eu sou um conjunto. E aí foi lindo. Para mim, esse momento do João ele é muito marcante. Né? Óbvio que houve outros movimentos que foram tirando um pouco dessa ideia preconceituosa sobre a nossa fala. Mas a do João foi muito emblemática para mim. Ela marcou muito. E foi muito significativo, né? Depois de ter encontrado com ele trabalhando, a gente falou sobre isso e hoje eu vejo que isso se transformou muito. É óbvio que as questões de xenofobia elas existem e ponto final, né? Eu acho que tem uma característica nossa nordestina, como o nordestino ele tem muito bom humor, né? Nós somos um povo mais descontraído, mais alegre, que gosta de uma boa piada, né? Enfim, não é à toa que grandes comediantes, Sim, né? Também Chico Anísio, do Ceará, e por aí vai. Se você for fazer uma relação, você vai ter muitos nomes que caracterizam o humor brasileiro. Talvez por essa característica, e a gente é um povo que está muito olhando adiante, né? A gente não fica preso à circunstância. A gente projeta, a gente sonha, a gente elabora. Então, essa questão da xenofobia, do preconceito, a gente talvez passe por cima dela. O que eu acho que nem é uma questão. Eu acho que é uma questão que merecia mais atenção e ser mais discutida. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Como eu falei nisso, nós somos o braço construtor das grandes economias. Nós estamos falando hoje em dia de uma presença no Rio de Janeiro de mais de 2 milhões de nordestinos que vivem aqui. Retira 2 milhões de nordestinos do Rio de Janeiro e me diz o que acontece depois com a economia dessa cidade, desse estado. Eu estou falando 2 milhões aqui na capital. Né? O que acontece? Com certeza. O que acontece com São Paulo sem a presença dos nordestinos? O que acontece com Brasília sem a presença dos nordestinos? E falo especialmente economicamente, que é onde mais dói. Né? Sim. Mas estamos falando de economia, política, sociedade, cultura, tudo. Né? Essas cidades elas se configuram, elas se transformam por causa da presença dessas pessoas. Com certeza. Então, elas são pouco validadas para o tamanho que elas ocupam. Né? E isso é uma questão para mim. Então, eu passo por isso também, meio como um bom nordestino. Saúde. Eu passo por isso como um bom nordestino, levando com humor, quando dava para levar com humor. Eu acho que hoje não levaria algumas questões com humor, pelo contrário. Mas teve um ponto para mim que foi logo no início, nos primeiros 2 anos aqui, eu trabalhando como atendente numa lanchonete, etc. e tal. Uma pessoa, ela foi muito invasiva e começou a fazer muitas piadas com as minhas origens, etc. e tal. E eu revidei. Eu lembro disso que foi libertador para mim. Talvez tenha sido o momento mais difícil, ao mesmo tempo libertador. Porque nunca mais aconteceu. Na pandemia, um pouco, talvez, que eu fiz um movimento muito em prol dos nordestinos, escutei alguma bobagem, mas de rede social a gente releva, bloqueia e vai embora quando dá para ir também. E isso foi, para mim, transformador. Eu acho que a minha postura, a minha forma de me relacionar com o outro e a maneira sempre me protegeu bastante, sabe? Eu sempre deixei muito claro, porque quando eu saí do Nordeste, eu tenho uma história curiosa. Nós tínhamos o hábito de conversar, né? Não tinha internet, todo mundo conversava na frente de casa e tal. Então, nós nos juntávamos ali. Na minha cidade pequena, muita gente já migrava. E eu ainda adolescente e tal, escutava muitos nordestinos que voltavam de São Paulo, do Rio de Janeiro, paravam ali na calçada, conversavam com a gente e falavam da experiência incrível que era essas grandes cidades lindas, né? Cidades que tem tudo e tal. E algumas pessoas realizavam seus sonhos e voltavam para lá com, sei lá, com
um objeto, com dinheirinho para comprar um pedacinho de terra, para construir uma casa, etc. e tal, mas algo era muito comum. Elas falavam sempre da dificuldade dessa relação. O quanto o simples fato de serem nordestinos e falarem com seu sotaque era motivo de ataque, né? Era motivo de deboche, de brincadeiras, de preconceitos e tal. E isso era uma marca que doía muito nessas pessoas, mesmo que elas ultrapassassem isso e seguissem suas vidas. Eu cheguei aqui já com essa informação de muitas pessoas. Então, de uma maneira interiorizada, eu acho que eu sempre disse para mim, isso não vai acontecer comigo. E quando acontecer, eu vou estar muito preparado para responder a quem quer que seja. Eu adoro uma frase do Braulio. Ele diz, quanto mais nordestino sou, mais orgulho tenho de ser. É isso. E eu acho também que esse é um assunto extremamente válido, principalmente nas nossas mídias, né, audiovisual, porque até, por exemplo, jornal, parece que é impossível você ter uma pessoa que não tenha o sotaque carioca ou paulista, né? Parece que o pernambucano ou o nortista ou o nordestino não pode ser jornalista, tem que tirar o sotaque. É uma coisa também que acontece muito nas novelas, eu acho que, infelizmente, toda vez que tem esse sotaque mais carregado, pelo menos inicialmente, sempre é uma coisa do humor, sempre vai para uma coisa da comédia, e para um ator que tenha ainda o sotaque presente, alcançar o nível de drama, ele já precisa estar muito bem estabelecido e ser conhecido para chegar lá. Tipo assim, parece que a pessoa com sotaque nordestino não pode fazer drama, né? Não pode matar os outros, não pode dar uma discussão braba. E aí, quando tem um momento de ressaltar e de celebrar essa coisa, como seria a novela do Segundo Sol, que se passa na Bahia, é uma Bahia sem pretos, é uma Bahia sem baianos, né? É uma Bahia com Letícia Colin, Chay Suede forçando... Faz o sotaque, mas eles são baianos? Não são. Aí você quer me dizer que não tinha um ator baiano, sabe? Os atores baianos são sempre aqueles, tipo assim, atores secundários, assim, só para preencher o negócio. Todo mundo tem que aprender a fazer o sotaque. Então, na hora de você celebrar essas diferenças, você também vai botar... em vez de pegar os atores que estão tentando, que estão galgando esse espaço, você vai fazer os outros aprenderem a ter sotaque, cara. Porra, aí, sabe, são essas coisas que me movem também, eu não aceito, não acho condizente uma parada dessa, até porque eu não sou filha de nordestinos, sou filha de nortistas. A minha mãe, toda a minha família do Pará, paraense, todos eles também são migrantes. E você vê que existe esse apagamento, até o próprio... esqueci aquela novela da Glória Pérez também, que eu esqueci o nome, que tinha a Ritinha. É todo mundo do Pará, não tem... Cara, não tem a Dira Paz numa novela dessa, é um absurdo. Sabe? Então, você ouve aqui um sotaque que, quando você é de lá e você cresceu ouvindo aquilo, você sabe que aquela pessoa nunca botou o pé no Belém do Pará, cara. E aí você fica, poxa, mas realmente não tinha... Será que não tinha uma pessoa, não tinha um ator para fazer essa novela, para te dar uma veracidade? Uma galera que não tem... Ou então... achar que é tudo uma grande... É tudo norte, né? É tudo no mesmo lugar. Botar uma pessoa, tipo, pernambucana ou que seja baiana para fazer uma pessoa lá do Belém do Pará. Gente, o sotaque é diferente, as culturas são diferentes, os espaços são diferentes. É completamente diferente. Aí você tá querendo colocar tudo no mesmo bolo. Aí não dá, cara. Então, são assuntos que deviam ser mais abordados, deveriam ser mais falados e propagados por pessoas que têm, né, o lugar de fala, né? Ou até mesmo pessoas que possam trazer vida a esse assunto, como você, trazendo a sua própria experiência de vida e outras pessoas nordestinas à frente, né? Fazer uma peça só com pessoas nordestinas, dando voz a essas experiências, que seja através da comédia, mas também que seja através de outros meios também, que é extremamente relevante. Fala, gente, galera, todo mundo tá aqui, todo mundo brasileiro, e todo mundo merece a mesma chance igual, independente de sotaque, independente de origem, independente de etnia. Não é mesmo? Sem dúvida. Eu vou falando assim, se me deixar, porque esse dúvida, negócio desse assunto me dá um negócio esse assunto, cara. E esse universo tão plural e diverso que nós somos como brasileiro que é o grande barato, né? Com certeza. Esse é o grande barato, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, se a gente for perguntar numa sala como essa, onde nós estamos agora, a origem das pessoas, certamente 100% daqui não vai ser carioca, mas não tenha dúvida, né? Assim, tipo, é cada um de um lugar diferente, e é essa mistura
que nos caracteriza e que torna o Brasil sensacional, fascinante. Né? Então, a gente reduzir isso dentro do universo ficcional, dentro do audiovisual, é pouco, né? Sim. A gente tem que ampliar mais, a gente tem que misturar mais, né? Com certeza. A gente precisa disso, né? Então, quando a gente eleva uma figura como o porteiro para o protagonismo, né? A gente está brincando com uma realidade, mas a gente tem uma curva dentro do filme que mostra que não é só uma brincadeira. Sim. Né? A gente se preocupou com isso, com a peça, com o filme também. É uma forma também da gente dizer, olha, o porteiro, é normal que as pessoas já criem a associação de que é um nordestino, né? Especialmente quando está no Rio, São Paulo. Sim. Brasília também um pouco isso. Então é interessante, né, que a gente... Porque a ficção, ela sempre colocou essa personagem, né? Sempre existiu o porteiro, né? Em novelas, em filmes, muitas vezes, e eu fui muito convocado para isso em algumas situações, para estar reproduzindo a realidade, né? O dia a dia, mas o dia a dia dentro do lugar mais estereotipado, né? Que é o cara que diz bom dia e ninguém responde praticamente, né? Que é o cara que chega lá, senhora, aqui para a senhora, acabou. Né? Tipo, que passa, às vezes o porteiro em muitas tramas audiovisuais, às vezes está quase como um figurante, né? Uhum. Já reparou isso? É normal, né, colocar o porteiro lá como figurante para alguém passar na portaria, é só decorativo, só para decorar. Ué, mas e as histórias de vida dessas pessoas? Ué, o Coutinho fala, né? As pessoas não têm interesse em escutar histórias comuns de pessoas simples, né? A grandiosidade do Coutinho estava justamente aí. O Coutinho trazia ao protagonismo histórias de pessoas comuns, né? Histórias comuns de pessoas simples. Isso é maravilhoso. O porteiro nada mais é que isso, né? É a projeção, é colocar no protagonismo quem na vida ou na ficção sempre esteve no lugar à margem. Secundário. Sempre esteve no lugar secundário. Então, quando a gente faz esse trabalho, isso a gente não tinha dúvida. A gente quer no protagonismo esse camarada nordestino, muitas vezes semi-analfabeto, mas está ali com história para dizer, olha, é assim que é a vida, é assim que é o povo brasileiro, é assim que a gente vence, é assim que a gente conquista, né? Uma das histórias mais bonitas, nós escutamos muitos porteiros, né? E uma das mais bonitas que nós ouvimos, e eu adoro, é bacana que estejamos aqui no ambiente acadêmico, você vê como a bagagem e os sonhos dessas pessoas são imensos. O senhor Pedro, que é um porteiro de Copacabana, ele teve 3 filhas junto com a sua mulher. Ele semi-analfabeto, mas ele decidiu com a sua esposa que as filhas teriam as oportunidades que eles nunca tiveram. As oportunidades, o que eu queria dizer? Eu vou dar educação para minhas filhas. Eu vou dar o direito delas escolherem que profissão que elas vão desejar ter nas suas vidas. Uma delas se formou em advocacia, uma outra em contabilidade e, por fim, ele estava formando uma filha médica. Isso era um motivo de um orgulho tão grande. Para ele, a existência dele já tinha valido a pena por essa conquista. Você imagina essas filhas com esse pai porteiro e essa mãe diarista que fazia seus bicos lá, e esses caras se viraram para dar essas oportunidades para as filhas, e eles entenderam dentro do universo de quem quase não estudou, que era a educação que ia transformar tudo na vida delas. Sim. É de uma sabedoria, de uma inteligência, que elas não estão nos livros. Não. É de outra ordem, né? Com certeza. Então, é sobre isso. É sobre a gente, hoje, enquanto brasileiro, entender que o nosso Brasil, ele depende efetivamente, em todos os aspectos, dessas pessoas. Sim. São elas que modificaram o Brasil, que elevaram essas potências, que criaram visibilidade e que criam no seu dia a dia, contribuindo da sua maneira ali, né, todos os dias. Enfim, então o porteiro é a síntese da alegria, mas também, sobretudo, da representatividade de um povo que não desiste. Não desiste nunca. Nunca. É sobre isso. Acho que é um bom momento para a gente encerrar com essa mensagem. Não é? O brasileiro é um povo que nunca desiste, é um povo que é batalhador, que
em frente a qualquer situação, as pessoas, acho que até os outros países admiram, né? Pô, aquele jeito brasileiro, né? Por mais que as pessoas sempre, de alguma maneira, associem alguma coisa ruim, né? O jeitinho brasileiro, a gente sabe que nem sempre é algo ruim, entendeu? É a coisa de dar a volta por cima, de fazer acontecer do jeito que tem, de conseguir continuar sobrevivendo e vivendo. E, infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui. A gente vai ter que ficar... A nossa conversa vai ter que ficar por aqui. Eu queria te agradecer, Alexandre, pela sua presença. Onde é que a gente encontra você? Onde é que a gente vai lá bater na sua porta para saber onde é que... Então, Maria, primeiro, é um prazer imenso. Adorei essa conversa, esse papo. Que lindo que você é filha de nortistas. Isso diz muito da tua visão sobre o mundo, né? Ela modifica muito. Aliás, eu fico olhando para todo mundo aqui ao redor e estou vendo, assim... tem uma presença diferente de origens na vida dessas pessoas, e isso me fascina, né? Porque isso nos torna grandes, né? Dentro desse universo. E únicos. Bom, onde as pessoas me acham? Nas redes sociais, Alexandre Lino Oficial. Alexandre Lino Oficial no Instagram. Lá você encontra tudo sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o que eu estou fazendo no dia a dia, agenda. E tem o Porteiro Filme também, que é o Instagram do filme. Mas lá no Alexandre Lino Oficial tem tudo. Com certeza. A gente faz uma brincadeirinha assim, uma brincadeira de coisa que a gente define uma palavra para esse episódio e aí a galera vai lá nos comentários para a gente poder ter certeza que a galera está assistindo até o final. Então você, por favor, me ajude a escolher uma palavra para este episódio. Superação. Superação. Muito bem. Então, a palavra de hoje é superação. Você que está aí nos escutando, você que está aí nos assistindo, você bota lá uma frase com superação. Foi uma superação enorme passar essa viagem de bondinho inteiro ouvindo com a mulher aqui e conseguir acompanhar esse episódio até o final. Alexandre, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi extremamente ilustrativo, enriquecedor. Eu acredito que todo mundo que está escutando concorda comigo. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar as nossas redes sociais, lá em @nocinecast. A gente também tem o nosso canal no YouTube e nas suas plataformas favoritas de áudio. Até uma próxima. Fique com Deus. Tchau. Senhor Walt Disney. É Walt Disney. Eu nasci na Paraíba, né? Sou assim de 5 irmãos. Rod Disney, Sid Disney, Flávio Disney e Paul McCartney. Paul McCartney. Não, McCartney. Quando esse interfone toca, pode ser gente fofinha e educada. Walt Disney, vem cá, dá pra você dar um pulinho aqui em casa? É que eu tô sozinho aqui na portaria, não posso deixar a portaria sozinha. Fiz bolo de laranja. Bom dia, dona Adelaide. Vem, Walt Disney. Pode ser gente completamente descontrolada. Meu José Aldo, pelo amor de Deus, acuda aqui! Solte o homem, Laurizete. Largue ele, Laurizete. Não, minha filha. Ela bateu no José Aldo. Às vezes, rola até uma cantada. Aqui, você é filho da tua mulher? Isso, Osvaldo, tu é minha irmã, rapaz. Irmã da irmã nascida da tua mãe? Vai ser tua irmã nascida da tua mãe? Mas tem gente que é levemente folgada. Ou muito chapada. Ela tá alegre, né? Vocês querem um brownie? É chocolate? Afinal, o meu trabalho de porteiro é uma comédia rasgada. Calminha. Um assalto, meu amigo. Ai, minha Nossa Senhora. Vocês sobem, depenam os apartamentos. Vocês são casados? Já deu. Estão roubando o prédio. Meu Deus do céu, estamos maltratadas. Cresci, não acredito mais. Tem que fazer uma dancinha pro TikTok, tipo a dancinha do assalto. Não adianta vir com baixaria. Seu Walt Disney, o que isso tem a ver com o ocorrido? O senhor me pediu pra contar tudo. Bom, mas não é tudo, né? Mas aí eu já não conheço tudo, que não é tudo. Alô, porteiro. Você fica aqui. Eita, molesta! Você precisa se cuidar, pai. Não se preocupe comigo não, minha filha. Ser porteiro é assim mesmo. Seu José Aldo, acuda aqui, José Aldo, acuda aqui. Sou eu mesmo, minha gente. O porteiro Walt Disney. Quer dizer que a senhorinha, ela estava fumando... Orégano. Mas ninguém fuma orégano. Cigarro. O cheiro era... Gordão dadá. Oi? Gordão garão. Gordão zarão. Gordão zazarão.